Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à 12ª aula do Instituto Bíblico Digital. Como você sabe, nós estamos tratando aí do tema da salvação e já tivemos 8 aulas sobre esse assunto. Então, tratamos de temas muito interessantes, de assuntos relacionados a todos os aspectos aí que permeiam a nossa salvação. O Instituto Bíblico Digital continuará, depois que nós falarmos desses temas relacionados à salvação, continuará tratando de outros temas e também continuará implementando outras abordagens da teologia, não só sistemática, como é o que nós estamos fazendo aqui, como também teologia bíblica, expositiva. A gente vai alternar aí nas maneiras pelas quais nós passamos essas aulas para vocês, para que tenhamos uma diversidade nas maneiras como nós comunicamos aquilo que nós entendemos ser importante, tudo bem? Então, na nossa aula de hoje trataremos, dentro do que tange ao processo de salvação, trataremos da santificação. Então, você já está vendo aí nos slides que a santificação é o 9º tema, é o 9º assunto que nós estamos tratando. É a aula 12 do Instituto Bíblico Digital, né? Tivemos já aí 3 ou 4 aulas sobre outros assuntos. Também temos dentro do Instituto Bíblico Digital aquelas aulas do curso de Base Bíblica de Missões, que foi um curso muito interessante que nós oferecemos. E você pode encontrar todo esse material. Se não estiver mais disponível no YouTube, ele fica disponível por tempo limitado no YouTube, mas se ainda não estiver mais disponível, você pode encontrar todo esse material lá no nosso programa Teologia Essencial. E aí, se você quiser mais informações, basta procurar aí na descrição, nós teremos todos os links, ok? Então, hoje vamos já partir para o tema da nossa aula, que é justamente o de santificação. Antes, porém, eu quero convidar você a ver do que nós já falamos dentro desse tema da salvação. Nós já exploramos um pouco dos fundamentos da soteriologia, que é justamente o nome que se dá à doutrina da salvação, ao estudo da doutrina da salvação. Nós também já tratamos aí por que precisamos de salvação, que na verdade foi uma aula onde nós tratamos da profundidade da queda humana lá em Adão, quando o casal come do fruto proibido. Tratamos também sobre a regeneração, falando sobre o novo nascimento. Tratamos também sobre a fé, esse milagre efetuado em nós pelo Espírito Santo por meio da pregação da palavra. Depois nós falamos sobre o arrependimento, que é justamente o resultado de sermos colocados diante de Deus na pregação do Evangelho, no surgimento da fé, quando nós encontramos-nos com Deus, nós finalmente conhecemos a Deus e conhecemos a nós mesmos e percebemos que nós de fato merecíamos o inferno, mas o Senhor, por sua graça, tem nos salvado por meio de Jesus Cristo. Então, o arrependimento é essa mudança de consciência, essa expansão da nossa mente que passa a abranger esse ser de Deus com relação a nós. Né? E aí nós passamos como diz o nosso pastor, a concordar com a Trindade a respeito de nós mesmos. Tudo bem? Também nas aulas seguintes aí nós tratamos sobre a conversão e tratamos também sobre a justificação e a adoção, que são meio que eventos legais, jurídicos, presentes no processo da salvação. O primeiro, da justificação, é justamente nós somos tornados justos diante de Deus por meio do sacrifício de Jesus. E a adoção, que refere-se ao fato de nos tornarmos filhos de Deus, a partir do momento que nós cremos no Cristo.
Então, você vai se lembrar que na aula passada nós citamos aquele versículo de João que diz, veio para o que era seu, falando de Jesus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, ou melhor, aos que creram no seu nome. Então veja que aquele que crê no Cristo recebe o poder de ser chamado filho de Deus, é adotado por Deus. Veja, lembre-se que é o que nós estamos falando aqui no decorrer das aulas, que ninguém será salvo pelas boas obras que praticar, assim como ninguém será condenado pelas más obras que praticar. As pessoas serão salvas ou condenadas dependendo da resposta que oferecerem ao sacrifício de Jesus. Aquele que crê será condenado, aquele que não crê, aliás, aquele que crê será salvo, aquele que não crer será condenado. Esse é o critério para decisão aí, se você vai ser salvo ou não, se seremos ou não salvos. Tudo bem? Então, vamos seguir agora para o tema da santificação. Nesta aula, o que nós trataremos de santificação? Primeiro, o que é a santificação, de fato? O que é esse processo de santificação? Como acontece a santificação em nós? Como ela se dá na vida de cada cristão? E também vamos tratar aí de um aparente dilema nas Escrituras, quando nós trataremos aí de santos em santificação. Mas espera aí, se a pessoa é santa, para que precisa de santificação? Porque a santificação é para tornar o que não é santo em santo. Então, se é santo, para que precisa de santificação? A gente vai ver isso mais para frente nessa aula. Antes, porém, vamos ler os textos que se referem a esse tema aí nas Escrituras, pegando principalmente aí os versículos do Novo Testamento, tá? Tem muitos versículos que trazem a palavra santo, santidade no Antigo Testamento. E aparece também a palavra santificação no Antigo Testamento. Mas nós vamos lidar com o processo da santificação. Tá? Então, a maioria dos textos que trazem a palavra santificação estão no Novo Testamento. E aí vamos ler primeiro em Romanos, capítulo 6, versículo 22, está escrito assim: Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Hebreus 12, 14 vai dizer: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Passando aqui para o próximo, 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Veja bem quem é que nos santifica. Será que nós mesmos podemos nos santificar? Ou é Deus quem nos santifica? E aqui está escrito: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. No mesmo livro, na mesma epístola, um pouco antes, Paulo vai dizer que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E aí vamos ler ainda um texto, pegando um pouco mais do contexto, 1 Tessalonicenses ainda, e capítulos 4, versículo 1 ao 8. Vamos ler. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus Cristo, aliás, da parte do Senhor Jesus. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação,
que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor conta todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim, novamente, para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, esses textos, eles já trazem muito do que de fato é a santificação. A santificação é, primeiramente, algo que Deus requer, algo que vai aparecer na vida do cristão. Você vai encontrar um cristão em algum lugar, você encontra alguém que já creu no Cristo, essa pessoa está em processo de santificação. Isso você já pode deduzir a partir das Escrituras. E tem uma outra questão. Isso é muito importante. Todo aquele que creu no Cristo é chamado de filho de Deus, é adotado por Deus como filho. Esse alguém está em processo de santificação. E por que isso é tão importante? Por que eu estou dizendo que isso é tão importante? Porque todos os nossos irmãos estão nesse processo de santificação e chegarão ao estado de perfeição. E isso me dispensa dessa suposta função de que às vezes a gente acha que tem, de que às vezes eu acho que tenho, de julgar os meus irmãos. Todos nós estamos em processo de santificação. Logo, a quem é que eu posso julgar? Quem dos meus irmãos eu sou digno de julgar porque ele fez A ou fez B, ou pecou de maneira A, pecou de maneira B? Quem sou eu para julgar? Todos nós estamos no mesmo caminho, no caminho da santificação. Então, isso é importante porque nos livra dessa ideia de que nós temos que ser fiscais do cristianismo dos nossos irmãos, sendo que, na verdade, nós não estamos numa religião, nós estamos unidos pela fé, uma vez que fomos adotados por Deus, temos um só Pai, um só Senhor, somos um só corpo em Cristo, e somos então feitos irmãos, somos irmãos uns dos outros, e, portanto, não temos nenhuma prerrogativa de julgamento sobre nós mesmos. Porque todos nós estamos indo rumo ao mesmo lugar. Tudo bem? Então, isso é importante para que nós não caiamos nessa esparrela, nesse engano de julgar os nossos irmãos. Não, aquele irmão seu pecou, ele está em santificação, em processo de santificação. Então, ore por ele. Ajude-o. Um texto de Timóteo vai dizer, inclusive na aula de arrependimento nós citamos esse texto, que é um texto muito importante, onde Paulo vai dizer assim: corrige o seu irmão pecou, vai lá, corrige ele, fala para ele da palavra, fala com paciência, na expectativa de que Deus conceda a ele o arrependimento. Por quê? Porque todos nós estamos em santificação. Tudo bem? Todos estamos no mesmo barco. Então, a primeira coisa que a gente quer abordar sobre santificação é justamente como ela aparece no Novo Testamento. Ela aparece, algumas das vezes, ela aparece com essa palavra em estado acusativo.
santificação. Isso é como se fosse uma indicação de que a santificação é um processo que eu sofro, é um processo pelo qual eu passo e não um processo que eu provoco. E isso é muito importante. Por quê? Porque isso indica que nós não podemos provocar a nossa santificação. Nós não temos em nós mesmos justiça suficiente para tornar algo que não é santo em algo puro, santo e agradável a Deus. E por que isso é tão importante? Porque muitas vezes a gente acaba confundindo e pensando que eu pequei muito essa semana, eu preciso compensar isso de alguma forma, eu preciso então, eu vou realizar tantas boas obras, eu vou realizar tantas boas ações, eu vou orar tantas e tantas vezes, eu vou ler tantos versículos da Bíblia. Olha, depois disso não vai ter como Deus não se agradar de mim, porque tudo bem, eu sei que eu pequei muito lá na semana passada, mas agora eu vou fazer direitinho. Não, isso não adianta. As nossas boas obras, aquilo que nós fazemos a partir da nossa própria capacidade, aquilo que nós fazemos esperando que a força do nosso braço consegue de alguma forma agradar a Deus, isso é trapo de imundícia. Isso não conta em nada para a nossa santificação, até porque a nossa santificação não é algo provocado por nós. A santificação é algo pelo qual nós passamos, é um processo pelo qual nós passamos. Tudo bem? Então, eu não consigo me tornar mais santo do que era ontem. Não conseguirei hoje me tornar mais santo. Agora, eu posso me render ao Espírito Santo para que eu seja santificado. E assim me torne mais santo do que eu era ontem. Bem? Isso precisa ficar muito claro. Depois, no grego também aparece a palavra santificação em um estado nominativo. Tá? Então, é algo que denomina justamente alguém que é santo. Ou melhor, denomina a santificação como um processo, é um processo de separação pelo qual alguém está sendo ali separado justamente para Deus. É algo fixo, é algo existente, é algo concreto. É um processo que realmente está acontecendo na vida de cada um de nós, os que cremos. E veja bem, esse termo separado, né, muitas vezes a gente pensa assim, separado para Deus, então esse negócio eu preciso ser santo, então santo significa separado, então eu preciso, agora é o seguinte, eu vou me separar de todo mundo, vou me separar de todos. Filme no cinema? Que isso? Eu não vou assistir filme no cinema, não. Eu sou separado do mundo. Música? Não. Eu só ouço músicas santas. Não posso ouvir nenhum outro tipo de música que não seja aquela que eu acredito que seja santa. Não. O quê? Ir lá na sorveteria? Vai ter só crente lá? Não? Não, então não dá porque eu preciso me separar. Eu sou santo, eu vou ficar aqui no meu quarto e eu só vou sair daqui para comer. E olhe lá, hein, porque talvez eu jejue, porque eu quero ser mais santo ainda. Não, não é nada disso. A separação que remete aí, a qual a palavra santificação remete, não é uma separação, como é que eu vou explicar? Não é um tipo de separação que vai me separar das pessoas, não é uma separação que vai me separar do convívio, não é uma separação que vai me fazer virar como se fosse um monge de Jesus. Não, a separação aqui é como se fosse
sabe quando você, deixa eu pegar um exemplo aqui, existe sempre lá em casa, quando nós éramos pequenos, eu e meus irmãos, então, por exemplo, se a minha mãe comprava chocolate, ela comprava chocolate, a gente amava e tal, que legal. Aí era assim, tinha 3 chocolates e éramos 3 irmãos. Eu não queria comer um chocolate só, certo? E meus irmãos também não, mas aí a minha mãe falava assim, não, esse aqui deixa, o seu irmão não chegou ainda, mas deixa esse chocolate aqui porque ele está separado para o seu irmão. Ele é separado para o seu irmão, bem? Então, ele pertence ao seu irmão, ele é separado para ele. Um outro sentido também é que essa palavra santificação se refere, né, quando a gente diz separado, é que quando alguém vai dedicar algo a alguém, então é como se nós estivéssemos sendo, nesse momento que nós cremos no Cristo e entramos nesse processo de santificação, é como se nós estivéssemos sendo dedicados a Deus. Separados no sentido de tem aquele, é como se fosse um sacrifício. Então aquele cordeiro ali, aquele cordeiro que está lá no meio do curral, ele é um cordeiro bom para ser sacrificado, então ele vai ser separado para Deus. Então é como se fosse assim também, nós somos separados exclusivamente para a glorificação de Deus, para a glória de Deus. Não é uma separação das pessoas, é uma separação para Deus. Veja que antes de crermos no Cristo, estávamos em estado de morte. Tudo bem? Em estado de morte. Agora não estamos mais em estado de morte. Estamos em estado de vida, estamos em santidade. Então, pera um pouco, morte significa separação também, né? A morte é a separação de Deus. Quando estávamos separados da comunhão com Deus. Agora que nós estamos em santificação, não estamos mais separados de Deus, mas separados para Deus. E mais, você sabe como às vezes acontece? Eu já trabalhei naquelas empresas eu trabalhei naquelas empresas de telemarketing. Então, aquelas empresas onde a gente liga para as pessoas e faz venda de cartão, essas coisas. Eu já trabalhei nessas coisas, né? E a gente tinha os tempos de descanso. E era muita gente trabalhando nessas centrais de atendimento. E a gente ia para o tempo de descanso e tinha lá as geladeiras, os freezers, os micro-ondas, tudo lá no refeitório, bem organizadinho, mas a gente ia lá e separava o que era o nosso lanche para o nosso descanso. Então, quando eu abria a geladeira, tinha lá esse lanche aqui é do Roberto, esse aqui é da Francisca, esse aqui é o do Jonatas, opa, esse aqui é o meu. Então, existia ali, com o passar do tempo, o pessoal já percebia, opa, esse pote aqui é o pote que o Jonatas sempre traz, então isso aqui já ficou bem claro que é o do Jonatas. Então, já é reconhecível que aquilo ali está separado para mim. Então, Hebreus 12, 14 é um versículo interessante que trata desse assunto. Eu vou abrir aqui o texto de Hebreus 12, 14. Aqui para vocês verem. Então, Hebreus 12, 14. Está aqui. Então, está escrito assim. Olha o que está escrito. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Aí, muitas vezes, deixa eu tirar aqui, muitas vezes a gente pensa no seguinte: eu tenho que seguir a paz com todos e eu tenho que conseguir seguir essa tal de santificação, porque senão eu tô perdido. Senão eu não vou ver o Senhor. Então eu preciso disso, eu preciso realizar essas coisas para conseguir entrar nesse processo de santificação. Quando, na verdade, veja bem, o texto não está dizendo efetue a vossa santificação ou provoque a vossa santificação. Realize obras suficientemente boas e santas para que vocês provoquem o vosso processo de santificação. E tem mais, se vocês não conseguirem, vocês vão para o inferno, vocês não vão conseguir ver a Deus. Quando, na verdade, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo: segui a paz com todos e a santificação. A paz é algo divino, é algo que vem de Deus, é algo que já está pronto, já está posto. A paz é algo que eu sigo. A santificação também. A santificação é um processo que acontece, já está lá. Eu preciso só seguir esse processo de santificação. Eu não preciso, não é algo que exige o meu esforço, é um processo que exige a minha rendição ao Espírito Santo. E o Espírito Santo realiza isso em nós. E tem mais, esse texto não está dizendo que aquele que não buscar a santificação não verá a Deus. O texto está apontando para as pessoas ao redor. E dizendo, você está vendo essas pessoas que te cercam, essas pessoas que têm contato com você, as pessoas que convivem com você, siga a paz com todos, com todos. Você tem que seguir a paz com todos eles e também outra, a santificação. Porque se você não segue a paz com eles e também a santificação, ninguém verá a Deus. É por meio, então, da nossa comunhão com os nossos irmãos e por meio da nossa rendição ao Espírito Santo, que efetua em nós a santificação, que as pessoas ao nosso redor percebem a Deus. É assim que as pessoas ao nosso redor têm contato com essa nova realidade que é só Deus que proporciona. Ou seja, elas têm contato com o reino de Deus. Tudo bem? Então vamos seguir aqui. Como acontece a santificação? Então, reiterando aqui, nós podemos, então, provocar a nossa santificação? Com as nossas ações que nós vamos nos tornando cada vez mais santos? Não, não é pela religião que nós nos tornamos santos. Nós só podemos desfrutar do processo de santificação. É algo que nós desfrutamos e uma outra coisa, nós só podemos desfrutar de fato desse processo de santificação pelo poder do Espírito Santo. Porque Jesus disse assim, olha, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar para vocês um ajudador, e esse ajudador, ele vai ficar aí cobrando de vocês, ele vai cobrar que vocês obedeçam cada um dos meus mandamentos. E ai de vocês se vocês não obedecerem. Não, não é isso. O que Jesus diz é que ele enviaria um consolador, um ajudador, que nos ensinaria a guardar tudo que Jesus nos tem mandado. É um processo de relacionamento, de aprofundamento diário da nossa comunhão com Deus. Então a santificação, ela é justamente essa dinâmica, o nosso relacionamento com Deus. E aí o poder do Espírito Santo em nós, ele nos dá a possibilidade do quê? De possuirmos os nossos corpos em santificação. Vamos ler o texto de 1 Tessalonicenses 4:4. Parece um trava-língua, né? Vamos ler. Opa, saiu aqui. Vamos ler aqui o texto de Tessalonicenses. Deixa eu abrir aqui.
Tessalonicenses, é o 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 4 também. Deixa eu ver se aparece aí. Apareceu aí, né? Então, veja bem, olha o que está escrito aqui. Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. Veja bem, isso é muito importante. Por que que é importante? Porque quando nós nascemos de novo, nós já dissemos isso nas outras aulas, uma nova natureza surgiu em nós, o Espírito Santo nos deu uma nova natureza, nascemos de novo. Esse novo nascimento é justamente a ressurreição do nosso espírito. Então agora, antes nós vivíamos a partir da nossa carne e da nossa alma, ambos contaminados pelo pecado. Agora nós vivemos a partir do nosso espírito, que está ligado ao Espírito de Cristo. Nosso espírito está em comunhão com Deus. Então, tem um problema que acontece. O problema é que, se nós não possuirmos o nosso corpo é que nos possui. Como assim? É justamente isso. Veja bem. Digamos que eu esteja passando na rua e eu esteja comendo uma maçã. Eu peguei aquela maçã vermelhinha que tinha na sacola de frutas que eu estava carregando e eu estava com uma fome. Peguei aquela maçã para comer. Bem, aquela maçã vermelhinha. Nossa, eu fiquei, só de olhar a maçã me deu mais fome. Aí apareceu um menininho com fome, pedindo algum alimento. Eu olho aquela maçã e começa a acontecer uma batalha dentro de mim. Porque o meu corpo está pedindo, morde essa maçã, come essa maçã. Você precisa matar sua fome. E aí, eu posso comer essa maçã e deixar o menino com fome. Afinal, meu corpo está pedindo a maçã. Mas eu também posso negar a vontade do meu corpo, que quer a maçã, em favor de outro e dar a maçã para o menino comer. Vai matar a fome do menino, eu vou continuar com fome. Mas aconteceu algo aqui que eu possuí, pelo poder do Espírito Santo, estou em posse do meu corpo. Os meus desejos não me dominam. Porque se os desejos do corpo, está escrito aí no slide, que se os desejos do corpo, e as vontades da carne é que dominam o meu procedimento, significa que eu estou num estado de resistência ao Espírito Santo. Eu estou em desacordo com a minha liberdade para não mais pecar, porque a liberdade não é fazer tudo que eu quero. A liberdade é justamente para fazer aquilo que é o correto diante de Deus, mesmo quando o meu corpo pede o contrário. Mesmo quando meus desejos pedem para eu ir contra Deus, eu tenho agora liberdade, não estou mais preso aos meus desejos, ao meu próprio pecado, ou às vontades do meu corpo, ou os sentimentos que eu tenho no profundo da minha alma. Eles não me prendem mais. E mais, os traumas não têm mais poder sobre mim. Quem tem poder sobre mim é o Espírito Santo, e ele me põe numa posição diante de Deus que eu estou em posse do meu corpo, não o meu corpo me domina mais. Por isso, esse processo da santificação, essa questão de o Espírito Santo me tornar cada dia em alguém mais parecido com Jesus, em alguém mais santo e tal, isso só pode acontecer se eu estiver em plena posse do meu corpo. Agora, se o meu corpo me domina,
Esquece. Ah, mas como é que eu faço então para o corpo não me dominar e eu dominar o meu corpo? Não dá, a gente não consegue. Isso só é possível pelo poder do Espírito Santo. Por isso que a santificação não é um processo que eu causo, é um processo em que eu me rendo ao Espírito Santo. Bem, então vamos passar para o próximo. Então, a santificação aí, então o que acontece, né? Como acontece a santificação? É o estado de perfeita comunhão com Deus que nos dá consciência de quem realmente somos, em primeiro lugar, não é? Nós já falamos nas aulas passadas que é só quando nossa comunhão com Deus, por meio do sacrifício de Jesus, é plenamente restaurada, que nós conseguimos enxergar quem realmente nós somos. Tudo bem. Então, a nossa alma e o nosso corpo, é assim que a nossa alma e o nosso corpo conseguem submeter-se ao nosso espírito. E o nosso espírito é o único que está sóbrio. Nosso espírito está unido ao de Cristo. Nosso espírito é por meio do nosso espírito que nós temos comunhão com Deus. Por causa dos méritos de Jesus, por causa da obra da cruz. Tudo bem. O nosso corpo e a nossa alma estão contaminados pelo pecado. Eles vão pedir outra coisa. Mas a minha comunhão com Deus, que é justamente baseada em Jesus, é baseada no Cristo, que eu vou conseguir submeter o meu corpo e a minha alma ao meu espírito. É só assim que eu vou possuir meu corpo em santidade e honra, conforme o versículo lá de Tessalonicenses. Tudo bem? Então é em comunhão com Deus, baseado nos méritos de Jesus e não baseado nas minhas próprias forças. E agora a gente vai entrar na fase final da aula, que é um aparente dilema que aparece nas Escrituras, que é algo assim: alguns textos bíblicos dizem que nós devemos ser santos. Alguns textos bíblicos afirmam isso. Ordenam que sejam santos. Agora, outros textos afirmam que nós já somos santos. Vocês são santos. E ainda outros textos afirmam que nós temos de estar em estado de santificação. Quer dizer, isso... E aí tem a pergunta ali no slide. O que acontece então, né? O que acontece? Porque a gente é santo ou não é? E se a gente é santo, por que tem uma ordem dizendo que a gente precisa ser santo? E peraí, a gente é ou não é, ou está no meio do processo, que é o processo da santificação? Então, vamos entender isso já. Primeiro vamos ler esses textos que estão destacados aqui, que é o de 1 Pedro. 1 Pedro 1, do 13 ao 16. Deixa eu colocar aqui a Bíblia para a gente procurar esses textos. Então, o primeiro texto é... 1 Pedro 1, do 13 ao 16. Deixa eu achar aqui. 1 Pedro 1, do 13 ao 16. Está bem aí na sua tela. Então, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Na graça. Esperar inteiramente em quem? Aliás, esperar em quê? Na graça que você está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, Deus em missão. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então aqui nós temos um texto que está dizendo para nós que nós precisamos ser santos. Bem, sejam santos. Agora vamos ler o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 1.
Olha o que Paulo diz para o pessoal que está em Éfeso. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Aí fica uma questão um pouco para a gente pensar, porque como é que é? Então quer dizer que o pessoal de Éfeso era mais santo que o pessoal para quem Pedro estava escrevendo a carta? Na verdade, não. Não se trata disso. Aliás, ainda tem aí, né, alguns textos. Ainda tem alguns textos bíblicos que dizem que devemos permanecer em santificação. Devemos buscar a santificação, que é esse processo. Então, o que acontece? Né? Parece que cada texto está aplicando de maneira diferente. O que está acontecendo? Aí nós podemos entender da seguinte forma. Primeiramente, a Bíblia não entra em contradição, tá, gente? Podem, às vezes, parecer numa primeira olhada que a Bíblia entra em contradição, como sejam santos, ou vocês são santos, ou busquem a santificação. Mas não, a Bíblia não entra em contradição. A gente precisa ler com atenção e ler a Bíblia toda para a gente poder ler a Bíblia assim, numa visão geral de toda a Escritura, para a gente entender. Então, primeiramente, uma vez que nós somos salvos em Cristo Jesus pela fé, nós já somos santos diante de Deus. Então, o pessoal de Éfeso, que havia crido em Cristo, é santo. E nós que cremos em Cristo somos santos diante de Deus. Somos santos por quê? Porque agora nós nunca mais pecamos? Não. Somos santos porque o sacrifício de Jesus foi tão plenamente eficaz que nos tornou pessoas santas diante de Deus. Então, quando Deus nos enxerga, Ele nos enxerga não a partir dos nossos atos, mas sim a partir do sacrifício de Jesus e do que o sacrifício de Jesus causa em nós e qual é o lugar para o qual o sacrifício de Jesus nos leva. E uma vez que somos salvos em Cristo, somos perfeitos e justos para Deus. A gente não é justo porque a gente só faz justiça. Não, todo mundo que está vendo esse vídeo já pecou. Se não pecou hoje, pecou ontem. Se não, tá muito bem, mas assim, pecou recentemente. E mais, se Jesus não te levar, você vai pecar. Então, como que a Bíblia chama nós de justos? Não é porque nós não vamos mais pecar ou porque nós não pecamos mais desde que cremos no Cristo, mas é porque somos justificados pela fé em Jesus, tornados justos. O preço pelo nosso pecado já foi pago. Então, diante de Deus não temos mais nenhuma dívida. Cremos no sacrifício do Cordeiro, então esse sacrifício é eficaz em nós. O Senhor Deus, então, nos enxerga como justos perante Ele. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Então, isso nos diz o quê? Que nós não procuramos a santificação para sermos santos. Procuramos a santificação porque somos santos. Ué, mas se somos santos, por que nós precisamos de santificação? Aí a gente vai prosseguir nisso, então, no entendimento disso. Então, primeiramente, procurar outro processo que não seja o da santificação vai contra a nossa própria natureza. Então, veja bem, nos convertemos, cremos no Cristo, daí nascemos de novo. Agora, nosso espírito ressuscitou, está unido ao Espírito de Cristo, somos santos diante de Deus. Nosso espírito, Jesus disse que o nosso espírito está pronto. Ele tem plena comunhão com Deus. Agora, a nossa carne é fraca. Então, veja bem, isso é interessante. Por quê? Porque nós ganhamos a nossa nova natureza.
quando cremos, nascemos de novo. Mas quem ressuscitou foi nosso espírito. O nosso corpo ainda está contaminado pelo pecado. A nossa alma ainda está contaminada pelo pecado, porque a nossa alma é esse lugar onde repousam nossos desejos, sentimentos, pensamentos. A nossa mente também está na alma. E aí, a nossa alma e o nosso corpo, então, são contaminados pelo pecado. Eles não buscam servir a Deus. Eles trabalham, a nossa natureza carnal, ela trabalha contra a vontade de Deus. Nosso espírito, então, precisa, como Paulo diz, saibam possuir o vosso corpo em santidade. E aí, o que acontece justamente é que quando nós pecamos, justamente, nós estamos indo contra a natureza do nosso espírito, que é ressurreto em Cristo. Por isso não faz sentido para o cristão pecar. Por isso que o cristão não peca deliberadamente. E o cristão não vive na prática do pecado. Por quê? Porque isso não é mais parte, isso não está mais na natureza de quem eu realmente sou em Cristo Jesus. Isso está na minha carne e na minha alma, mas não está no meu espírito. E mais, então, a santificação é o processo, então, pelo qual a nossa carne, a nossa natureza carnal, que ainda está contaminada pelo pecado, ela vai sendo morta a cada dia. Essa natureza vai perdendo força a cada dia, dando espaço para o meu espírito, que tem plena comunhão com Deus. É o nosso novo homem, a nossa nova natureza. E aí eu me converti então, e agora que eu me converti, sou santo, perfeito diante de Deus, porque é pelos méritos de Jesus, mas o meu corpo ainda está lutando aqui para pecar. E aí a santificação é o processo em que esse homem, esse Jonatas que se converteu, esse antigo Jonatas, esse eu carnal, vai morrendo a cada dia. Vai sendo crucificado a cada dia para que um novo eu apareça. O eu que é semelhante a Jesus Cristo. Então a nossa nova natureza, essa natureza nova que nós nascemos de novo, é eterna. Ela não vai mais morrer. Ela vai desfrutar da presença de Deus por toda a eternidade. Então, esse meu novo eu é de fato o eu que eu realmente sou. Eu não sou mais esse Jonatas que é mentiroso, assassino e todas as potencialidades do pecado. Eu não sou mais esse Jonatas. Eu sou alguém que nasceu de novo. Portanto, esse Jonatas que nasceu de novo, essa pessoa renascida, essa nova natureza, é quem eu de fato sou, porque é essa pessoa que eu sou na presença de Deus. É a pessoa que eu sou semelhante a Jesus Cristo. É essa pessoa com quem Deus sonhou quando me criou. E se é essa pessoa que eu sou, então a santificação é o processo pelo qual o Espírito Santo vai me tornando a pessoa que eu já sou. É o processo pelo qual o Espírito Santo vai matando o meu antigo eu, que precisa mesmo morrer, para que quem eu sou realmente apareça. Tornar-me aquilo que eu já sou. Isso é extraordinário. Então a nossa velha natureza ela é pecadora e mortal. Está destinada ao pó. O nosso corpo. Nosso corpo ainda está contaminado pelo pecado e é assim, eu vou morrer no corpo, meu espírito não morre mais, meu espírito ressuscitou, está na eternidade, na dimensão eterna, o meu espírito está unido ao de Cristo.
O meu corpo, ainda contaminado pelo pecado, vai morrer. Meu corpo vai morrer. Tudo bem? Só que o meu corpo vai ressuscitar no último dia. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, meu corpo vai ressuscitar. Se Jesus voltar e eu ainda não tiver morrido, é claro que o meu corpo será transformado, porque esse corpo, da forma como está, contaminado pelo pecado, não pode entrar no reino de Deus. Agora, então o que eu quero dizer com isso é que quando nós pecamos diante de Deus, mesmo estando no nosso processo de santificação, que é aquele processo justamente que eu acabei de falar, que é o Espírito Santo alcançando em nós o aparecimento desse novo homem. E o antigo morrendo a cada dia. E aí, quando nós pecamos, nós estamos indo contra a nossa natureza eterna. A nossa natureza eterna é qual? É a nossa natureza espiritual, nosso espírito ressurreto e unido ao Espírito de Cristo, que é santo, que é justo diante de Deus. Então, nós estamos indo contra a nossa natureza eterna. Atendendo quem? Atendendo o nosso corpo, atendendo a nossa natureza carnal, que é a natureza que vai passar, que está destinada ao pó. Por isso, Paulo diz, meio que diz assim, né? Com outras palavras, ele diz que não faz sentido pecar. Por quê? Não faz sentido nós vivermos no pecado, já que nós estamos nesse processo de santificação. Nossa vivência não é mais a partir do nosso corpo e da nossa alma, mas a partir do nosso espírito. E aí a santificação vai acontecendo a cada dia. Vamos ler esse versículo aqui. Romanos 7,17. Deixa eu colocar aqui. Romanos 7,17. Olha o que Paulo vai dizer. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. E o Paulo está dizendo o Paulo tá falando aqui dessa luta entre a nossa antiga natureza e a nossa nova natureza. Né? Eu recomendo que você leia todo esse capítulo 7, tá? Esse capítulo 7 vai tornar bem mais claro isso que nós estamos falando, que a nossa... Uma vez que tudo bem, nós já nos convertemos, mas, apesar de já termos nos convertido, nossa carne ainda está aqui. Nosso corpo, contaminado pelo pecado, nossa velha natureza está aqui gritando. E a nossa natureza está aqui gritando e então há uma guerra dentro de mim. E é nesse sentido que Paulo diz, quem peca já não sou eu. Porque o meu eu, Paulo está dizendo que é esse meu eu ressurreto com Cristo. Então quem peca não sou mais eu, é o pecado que habita em mim. Paulo não está se isentando. Escuta, eu pequei aí, eu menti para você, mas quem mentiu na verdade foi meu velho homem. Então esquece, tá? Nem fui eu. Não é nesse sentido de se isentar da responsabilidade, se isentar da consequência do pecado. Não, é dizer justamente, não faz sentido eu pecar, porque já nem sou eu que peco. Quem peca é essa minha natureza, e essa minha natureza, ela não deve mais ter espaço em mim, na minha vivência cotidiana, uma vez que eu sou de Cristo. Então, o que esse texto nos traz é justamente a necessidade de nós nos rendermos ao Espírito Santo para ele realizar em nós e ter plena liberdade para operar em nós a nossa santificação. Operando em nós a nossa santificação, nós somos a cada dia
tornados mais parecidos com Jesus. Então, leia esse capítulo 7 de Romanos, isso vai ficar bem mais claro. Leia, releia, quantas vezes for necessário. E, então, a santificação é isso, justamente esse processo. Não significa que não sejamos santos já. Nós já somos santos diante de Deus, porque os méritos de Jesus, a suprema eficácia do sacrifício de Jesus foi suficiente para nos tornar santos diante de Deus. E também não significa que por isso nós agora somos perfeitos e nós podemos julgar todo mundo. Não, porque ainda nós estamos no processo onde o nosso corpo está sendo, onde o nosso velho homem está sendo morto a cada dia para o aparecimento do novo homem e para que possamos viver a partir do Espírito que está pronto e não mais a partir da nossa carne que é fraca. Tudo bem? Eu espero que você tenha compreendido tudo que nós dissemos nessa aula e quero desde já te convidar para a próxima aula, onde nós trataremos ainda sobre salvação, mas com outra temática a respeito da salvação. Então, nos siga aí, siga nosso Instagram, o nosso Facebook, siga as nossas páginas, o nosso grupo do Telegram também. E eu quero continuar esse convite para você, não perca as nossas aulas. Todas as nossas aulas são disponibilizadas gratuitamente no YouTube, mas elas ficam por tempo limitado. Então, não perca o lançamento dessas aulas. Todos os domingos às 10 da manhã, nós vamos lançar uma aula nova gratuita. Depois que essa aula nova sai do ar, ela fica disponível no nosso programa Teologia Essencial, onde você tem acesso não somente a essas aulas, mas também a materiais em PDF e a outros cursos bônus, como o nosso curso de alfabetização em hebraico bíblico, para quem quer entender o Antigo Testamento, ler no original, o nosso curso de base bíblica de missões, tudo isso é um bônus para quem participa do nosso programa aí, Teologia Essencial. E aí essas aulas retroativas também estarão lá. Então é isso, gente. Eu quero agradecer a sua presença nessa aula. Se ficou com alguma dúvida, não deixe de comentar aí. Nós teremos prazer em te ajudar a solucionar essas dúvidas. Tudo bem? Então, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Até a próxima. Deus te abençoe. Ok, parar a gravação e aqui.